texto sagrado. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na sua mão. E enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. Verso 14. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Verso 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão por força eu vou tomá-la. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Se assente por um minuto. Amados e queridos irmãos, a palavra que o Senhor me der é uma palavra um pouco pesada. Então eu peço que você preste bastante atenção para entender aquilo que Deus quer falar com você. Porque a Bíblia diz, no livro de Jó, que Deus fala por sonhos e por visões, porém é um homem que não atenta às suas palavras. O texto que ora nós acabamos de ler vai falar a respeito de uma época, de um período meio que negro na história. Período esse que as visões eram raras e os profetas também eram raros. Não havia revelação manifesta, visões manifestas. Os profetas estavam escassos e aqueles que levavam e carregavam o nome do Senhor também agora não estavam valorizando aquilo que eles faziam. A Bíblia vai dizer que dentro desse cenário, a Bíblia vai dizer que dentro dessa época, existia um homem chamado Eli. Quem era Eli? Eli era o sacerdote no templo do Senhor em Siló. Eli era como se fosse o pastor da sua época. Eli foi pastor desde os seus 58 anos de idade até os seus 98 anos de idade. Eli ficou no pastorado por um bom tempo, até que os seus olhos começaram a se escurecer e a velhice chegou sobre ele. E a Bíblia vai dizer que ele passa o ofício sacerdotal, o ofício profético para os seus filhos, chamado Ofni e Finéias. Como Eli vai surgir na história? Eli foi um homem que cometeu erros gravíssimos. E a primeira vez que Eli vai surgir na história, a primeira vez que Eli vai ser citado na Bíblia, vai ser em uma passagem que você já conhece. A primeira vez que você vai encontrar a respeito de Eli na Bíblia, vai ser quando uma certa mulher chamada Ana vem da sua cidade natal, de muito longe, até o templo do Senhor em Siló, a igreja onde aquele pastor dirigia, para sacrificar ao Senhor e para render a Deus a adoração, porque era para isso que as pessoas vinham de longe, para trazer uma oferta a Deus e para adorar a Deus no templo dele. E durante essa oferta, essa adoração, Ana começa a pedir para Deus, entre a sua oração, um pedido muito especial. O sonho dela era ter um filho, você já conhece a história. Quando Ana entra dentro da igreja daquele pastor, se ajoelha e começa a orar, diz o texto sagrado que agora ela começa não só a orar, mas a sua alma começa a gemer de dentro para fora. E a sua oração fica tão intensa, a sua oração fica tão profunda, que a Bíblia vai dizer que agora ela já não orava com os lábios, mas ela orava de dentro para fora, de tal maneira que somente os seus lábios se moviam, como se ela estivesse embriagada, como se ela estivesse sem saber o que estava fazendo. Quando esse pastor chamado Eli, quando esse sacerdote vê aquela mulher orando no banco, ajoelhada, gemendo, tremendo os seus lábios, ele vai aparecer pela primeira vez na história. E quando ele aparece, ele olha para aquela mulher e diz: mulher, aparta-te de ti esse vinho, até quando estarás tu embriagada? Sabe o que eu percebo em Eli? Eli é o tipo de pessoa que nunca aparece na história. Eli é o tipo de pessoa que você mal vai ver ele aparecendo, mas quando ele aparece, ele já aparece criticando, apontando o dedo, vendo os defeitos das pessoas. Eli é o tipo de pessoa que a primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele já aparece apontando o dedo para aquela mulher e dizendo: aparta-te de ti esse vinho, até quando estarás tu embriagada? Sabe qual é o tipo de Eli dentro da igreja? É aquele tipo de pessoa que nunca vem para o culto, mas quando vem é para reparar os defeitos. É aquele tipo de pessoa que nunca vem para a reunião, mas quando vem é para reparar a saia do irmão, o cabelo da irmã, se o pastor pediu oferta demais, se o pregador estava gelado ou estava quente. É o tipo de pessoa que só vem para a igreja para criticar, para reparar, para apontar os defeitos. Mas levante a mão para receber a primeira, porque se existe um tipo de pessoa sacerdote ali do seu lado, essa pessoa hoje vai se converter, porque Jesus chegou na casa.
O tipo de pessoa Eli dentro da igreja é o tipo de pessoa que quando aparece, já aparece para criticar. Olha, perceba a situação. A mulher estava numa baita de uma oração. A mulher estava numa baita de um clamor, numa baita de um propósito, pedindo para Deus um filho. E o sacerdote entende tudo errado e acha que ela estava embriagada. Eli é o tipo de pessoa que vê tudo errado. Eli é o tipo de pessoa que vê tudo que está acontecendo de uma maneira diferente. Sabe o que mais me admira nesse texto? É a resposta e a postura de Ana. Porque se fosse eu ou você naquele momento, talvez você ia olhar para a cara do sacerdote e dizer: tome conta da sua vida, porque da minha vida cuido eu. Eu oro do jeito que eu quiser, eu choro do jeito que eu quiser, eu faço culto do jeito que eu quiser. Mas sabe o que me admira nessa passagem? É a postura e o respeito de Ana. Porque ao invés de dar um fora no pastor, ao invés de humilhar o pastor, ao invés de falar grosso com o pastor, ela olha para o pastor e diz: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Sabe o que eu vejo em Ana? Que Ana é o tipo de pessoa que respeita o pastor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quem chamou esse pregador hoje? Fale para mim, pelo amor de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: chamaram o pregador errado aqui hoje, pelo amor de Deus. Ana é o tipo de pessoa que tem respeito pelo pastor. O pastor viu tudo errado, mas ela respeita ele porque ele é líder. O pastor está enxergando tudo errado, está achando que ela está bêbada, mas olha a postura: não, meu Senhor. Olha o respeito: não, meu Senhor. Sabe o que eu vejo em Ana? Uma coisa que se perdeu hoje dentro da igreja, porque com o pastor se fala de qualquer maneira, não tem respeito pela esposa do pastor, não tem respeito pela esposa do líder, do diácono, do presbítero. Sabe por quê? Porque hoje em dia a liderança dentro da igreja é desrespeitada, liderança dentro da igreja é desvalorizada. Sabe o que me admira em Ana? Que ela respeita o pastor, que ela tem postura pelo pastor. E sabe o que eu vejo hoje em dia? Pastores desrespeitados. Antigamente, quando eu me converti há 10 anos atrás, para você falar com o pastor, você tinha que marcar horário. Pastor, o senhor pode me atender semana que vem? E ele via na agenda dele se dava, e se dava para ele atender, ele atendia. E se caso não desse, a gente abria um sorriso e aguardava com paciência. Mas hoje em dia é assim: pastor, eu quero o senhor na minha casa amanhã, porque se não for eu saio da igreja, eu paro de dizimar, eu não participo mais porque eu quero a sua atenção agora e acabou. Hoje em dia eu vejo líderes desrespeitados. Sabe como se falava com o pastor antigamente? A paz do Senhor, meu pastor. Hoje em dia chega no pastor e diz: pastor, beleza? Não tem respeito pelo líder, não tem respeito pela liderança, não tem respeito pelo pastor. Mas sabe o que me admira em Ana? Que Ana tem postura: não, meu Senhor. Olha a postura da mulher. O pastor está vendo tudo errado, o líder está vendo tudo errado, mas ela diz: ele está sem visão, ele está vendo tudo errado, ele está enxergando tudo de outra maneira, mas ele é meu pastor, eu respeito. Onde está o respeito pela liderança hoje em dia nas igrejas? Se fala com o pastor de qualquer maneira, chega na casa dele a hora que quer. Mas a Bíblia diz que Ana tinha uma postura. Mas a Bíblia diz que o pastor estava vendo tudo errado e Ana tinha postura. A Bíblia diz que Ana estava orando, pedindo a Deus um filho. E ela diz: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, mas a tua serva está amargurada de espírito. Então o pastor percebe que tinha falado algo errado e abençoa aquela mulher. E assim entra-se a primeira participação de Eli na palavra. A Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos. Diga assim: Ofni e Finéias. Os filhos de Eli eram jovens e estavam tocando terror na igreja. Os filhos de Eli eram adolescentes jovens e estavam tocando terror no ministério. Me prova, pastor, eu te provo. A Bíblia diz que Eli fazia vista grossa para o pecado dos filhos. A Bíblia diz que certa feita a notícia começa a se espalhar. Por quê? Porque um chega no pastor Eli e diz: olha, Eli, o negócio é o seguinte, eu estou sabendo que os seus filhos, eles estão roubando a oferta da igreja. E ele diz: mas será que isso está acontecendo? Tá, Eli, porque a notícia está se espalhando. Aí vem outro em Eli e diz: Eli, eu estou sabendo que os seus filhos, quando acaba o culto, eles ficam dando em cima das adolescentes, dando em cima das visitantes, marcando encontro com as visitantes. O que está acontecendo ali na igreja? Me explica, por favor. Assim a igreja vai se acabar, assim não vai vir mais visitante no ministério. E Eli fazia vista grossa para o pecado dos filhos. Diz a Bíblia que as pessoas iam trazer oferta no altar
altar, vinham trazer oferta dentro da caldeira, e diz a palavra de Deus que quando as pessoas traziam o seu sacrifício, os filhos de Eli iam com um garfo de 3 pontas, esperavam o culto acabar, esperavam a igreja esvaziar, pegavam um garfo de 3 pontas e roubavam a oferta. E quando tinha um homem cuidando da caldeira, quando tinha um churrasqueiro cuidando da caldeira, eles chegavam no churrasqueiro e diziam: o negócio é o seguinte, me dê a carne que está aí dentro. E eles diziam: calma, deixa assar, depois você leva para o seu pai, o sacerdote, deixa a carne ficar assada. Ele diz: não, meu pai não quer carne assada, meu pai quer carne crua, e se você não me der, eu vou tomá-la. A Bíblia diz que os pecados daqueles jovens estavam se multiplicando de tal maneira que eles estavam roubando a oferta, que eles estavam marcando encontro com as meninas na porta da igreja. E essa notícia começa a se espalhar, a ponto de chegar no sacerdote Eli. Mas sabe o que Eli fazia? Vista grossa. Sabe o que Eli fazia? Fingia que não via. Sabe o que Eli fazia? Vista grossa para o pecado dos filhos. Agora, sabe o que mais me chama a atenção em Eli? É que engraçado, o pecado dos filhos ele não olhava, o pecado dos filhos ele não reparava, o pecado dos filhos ele não chamava atenção, ele não corrigia, ele não admoestrava. O pecado dos filhos ele não corrigia. Mas Ana, que estava orando dentro da igreja pedindo para Deus um filho, ele achava que estava bêbada. Sabe o que eu entendo? Que Eli é o tipo de pessoa que não repara o erro da sua própria casa, não repara as suas próprias falhas, as suas próprias fraquezas, não repara o altar dentro da sua própria casa e quer reparar o altar da vida do irmão. Levanta a mão para receber só mais uma, tá? Antes de olhar o argueiro que está no olho do seu irmão, olhe a trave que está no seu. Eli é o tipo de pessoa, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: acabou até o glória agora. Viu? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu glória chega a sair um murcho agora. Ele não repara os filhos, mas Ana que estava orando, ele critica. Ana que estava orando, e eu posso falar algo aqui, porque se tem uma coisa que tem acontecido hoje em dia nas igrejas, é filhos que não respeitam pais. Já que é Santa Ceia, então vamos entrar na palavra. Já que é Santa Ceia, vamos falar um pouco de filhos, porque antigamente filho respeitava pai. Antigamente, pastor Adão, o filho podia se desviar, o filho podia ir para o mundo, mas ele falava: eu respeito meu pai e eu respeito minha mãe. Eu estou no mundo, eu uso droga, mas eu vou usar minha droga bem longe, porque para dentro de casa eu não levo droga, porque pai e mãe eu respeito. Filhos antigamente podia até se desviar, gostava de um funk pesado, mas ele falava: eu vou ouvir meu funk lá no meu baile, porque dentro de casa eu não ponho funk para tocar, porque eu respeito o pai que é evangélico e minha mãe que é mulher de Deus. Mas hoje em dia virou bagunça. Hoje em dia os filhos fazem o que quer dentro de casa. Hoje em dia é filho que grita com a mãe, é filho que bate na mãe, é filho que não respeita a mãe, é filhos que não tem pai que não tem autoridade com os filhos. Sabe o que eu vejo hoje em dia? Que antigamente os filhos respeitavam os pais, mas hoje em dia filho dá na cara do pai. Aí vem no final do culto e diz: pastor Adão, ora por mim, pastor Adão, ora por mim, porque meu filho está terrível, o meu filho está isso, a minha filha está aquilo. Aí o pastor Adão pensa: poxa, meu Deus, deve ter 30 anos, deve estar nas drogas, deve estar passando por uma situação difícil. Esse filho, eu vou orar, minha irmã. Quantos anos o seu filho tem? Eu vou orar por ele. Tem 15 anos, pastor, tem 17 anos. A Bíblia diz no livro de Provérbios: o pai que ama o seu filho, corrige ele com vara. Dentro da sua casa quem tem que ter autoridade é você. Dentro da sua casa quem manda é você. Ele só se manda quando for maior de idade. Porque eu sou de uma época que quando minha mãe mostrava só a cinta para mim, já bastava. E quando a cinta não bastava, um dia ela pegou um cipó numa árvore, não sei de onde que ela achou aquilo. E na primeira vez que eu tomei uma surra de cipó, eu nunca mais já aprontei na minha vida. Aí alguém disse: mas não pode ser duro com os filhos. Engraçado, mas ele pode ser duro com você? Eli era o tipo de pai que não tinha autoridade sobre os filhos. Eli era o tipo de pai que deixava os filhos fazer o que eles queriam. Eli era o tipo de pai que os filhos estavam aprontando e ele estava fazendo vista grossa. De tal maneira que a notícia começa a se espalhar. E dentro de pouco tempo, Deus envia um profeta na casa de Eli e diz para ele: não estou gostando do que está acontecendo. Não estou gostando dessa palhaçada, e vou tirar você de cena e os teus filhos, e vou tirar o reino das tuas mãos, o sacerdócio das suas mãos. Eli já estava velho e cansado.
A Bíblia diz que toda vez que Eli aparece na Bíblia, ou é sentado numa cadeira, ou é deitado dormindo. Você já percebeu isso? A maioria das vezes que ele aparece, ou é sentado numa cadeira, ou é dormindo quando Samuel ouve a voz de Deus e vai até lá e ele está dormindo. Ou seja, ele já estava cansado, fadigado. E a Bíblia vai dizer que os seus 2 filhos agora passam a ser sacerdotes em Siló. Passam a ser sacerdotes no templo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o tempo se passa. E Deus começa a mover para que levante alguém no lugar daqueles 2 jovens que não estavam valorizando o que Deus tinha dado para eles. E o maior perigo dentro de uma igreja é você não valorizar aquilo que Deus te dá. É não valorizar o altar, é não valorizar a sua oportunidade, é não valorizar o seu pastor, é não valorizar o seu líder, é não valorizar a sua igreja. Deus começa a levantar outra pessoa. E da onde vem o novo profeta? Aquela mulher que foi criticada, aquela mulher que dentro do culto foi taxada como embriagada, é a mulher que volta naquela igreja e traz o maior dízimo que aquela igreja já viu. Quantos? Passou 1 milhão? 200 mil? Não. Ela pega o seu próprio filho que Deus havia lhe dado, leva até aquele pastor chamado Eli e diz: pastor Eli, sacerdote Eli, eu orei e pedi para Deus um filho nesse altar, e Deus me deu um filho nesse altar. Então eu prometi para Deus que se eu tivesse um filho, eu traria ele para ser criado dentro dessa igreja. Então a Bíblia vai dizer que aquele menino passa a ser criado dentro do templo do Senhor. E uma vez por ano a mãe dele vinha vê-lo, de tal maneira que ela trazia uma roupa, um presente, dava um abraço no filho e dizia: filho, até ano que vem. Então o menino foi crescendo, 4, 5, 6, 7, 12 anos de idade. Ele cresceu dentro da igreja. Ele foi se desenvolvendo dentro do ministério. Porque o chamado de Samuel era um chamado de um pastor. Agora sabe o que me chama a atenção? É que aquela mulher, ela traz o filho no lugar onde ela foi honrada. O maior problema, a maior dificuldade não é você vir aqui nesse altar e ser abençoado. Não é você vir aqui nesse altar e sua causa na justiça sair. Não é você vir aqui nesse altar e você ser próspero, abençoado, honrado, arrebentar. O maior problema não é esse. Isso é muito fácil. O maior problema é você lembrar do altar onde você foi honrado e devolver o seu dízimo, a sua primícia no mesmo altar. Porque ela pega o seu filho e traz o seu filho no mesmo altar onde ela recebeu. Porque eu vou falar algo aqui, que tem gente, pastor, que quando recebe uma bênção, um milagre, ele até recebe aqui, mas ele vai dar a bênção, entregar o dízimo dele lá em outra igreja. Na igreja do Joãozinho, na igreja da Joaninha. Mas Ana honrava o seu altar. Ana honrava o altar que ela recebeu o milagre. E a Bíblia vai dizer agora que ela traz Samuel dentro daquela ministério, daquela igreja, e diz: ele vai ser criado exatamente aqui. O pastor, ele pega ele para criar como se fosse um filho. Agora eu te faço uma pergunta. Se a notícia se espalhava por todos os cantos que aquela igreja estava bagunçada, se a notícia se espalhava por todos os cantos que aquela igreja estava tendo roubo, que aquela igreja os pastores estavam aprontando, que o sacerdote fazia vista grossa para o pecado dos filhos, se tantas notícias ruins se espalhavam daquela igreja, como Ana teve coragem de trazer o seu filho para ser criado ali? É a pergunta que não quer calar. Como ela tem coragem de pegar o seu filho e saber que diante de tudo que acontecia ali, ela deixa o seu filho para ser criado exatamente ali, com aquelas pessoas? Sabe por que ela deixa? Porque independente de quem faz, acontece, apronta, mente, calunia, fofoca. Quem tem caráter não se mistura. Sabe por que ela deixa Samuel ali? Porque ela sabe que o filho dela é diferente. E ela sabe que em meio a tantas coisas erradas que estavam acontecendo ali, a pessoa que realmente tem caráter, a pessoa realmente tem brilho no rosto, ela pode andar com ladrões, mas ela nunca vai roubar. Ela pode andar com prostitutas, mas ela nunca vai se prostituir. Sabe por que Jesus era tão criticado? Sabe por que Jesus era tão perseguido? Porque as pessoas viam ele andando com prostitutas, via ele andando com ladrões, via ele andando com publicanos e cobradores de impostos. Eles pensavam: poxa, se ele é o filho de Deus, por que ele anda com pessoas assim, tão da escória da sociedade? É porque quem tem caráter não se corrompe, não se mistura. Samuel cresce ali, engraçado, no meio de tanto roubo, de tanta coisa errada. Mas olha a postura do menino. Aí tem gente que fica dentro da igreja e fala assim: ah, mas eu vou sair da igreja, eu fofoquei, passou porque a fulana fofocou primeiro. Não, você fofocou porque você gosta de fofoca. Ah, pastor, mas eu vou sair da igreja porque chegou o meu tempo, entendeu? Não porque a irmãzinha está saindo. Não, você está saindo porque ela saiu, você está querendo ir atrás. É diferente. Porque tem gente que se mistura com as pessoas.
que vai, como diz o ditado, é o Maria vai com as outras. Mas quem tem caráter, quem tem postura, quem é homem e mulher de Deus de verdade, pode vir com fofoca do pastor, não interessa, quiser sair, sai você, porque Deus me chamou para ficar aqui. Pode vir falar mal de alguém, não interessa, não quero saber, meu foco é Jesus. Pode vir querendo enganar, querendo mentir, querendo corromper, você mantém a postura porque você não é igual. Aí vem com aquela desculpa esfarrapada. Não, pastor, mas desculpa, eu falei mal do senhor porque aquela irmã falou que o senhor tinha feito isso e eu acreditei. Não, você falou mal que você já queria falar mal. Você se levantou contra alguém que você já queria se levantar. Não porque você foi motivado por ninguém. Porque quem realmente tem um caráter, quem realmente tem uma postura, quem realmente tem o brilho do Espírito Santo, ele é diferente de todos. Ele é diferente de todas. Samuel cresce ali. E a Bíblia vai dizer que quando ele cresce ali, naquele tempo, o tempo vai se passando e Deus agora decide chamar ele para o ministério. A Bíblia diz que certa feita Samuel estava deitado na sua cama, dormindo. E o seu pastor no outro quarto, dormindo também. E Deus, em uma madrugada, aparece para Samuel dizendo: Samuel. Ele acorda. Ele pensa que é o pastor dele que está chamando ele. Ele vai até o quarto do pastor e diz: pastor, o senhor me chamou? Ele diz: não, filho, volte para sua cama, não foi eu que te chamei. E Deus chama ele de novo, Samuel. E ele acorda novamente na mesma noite. E ele diz: pastor, o senhor me chamou, desculpe interromper. E ele diz: não, eu não chamei você, filho, volte para o seu quarto. E a terceira vez Deus chama ele. Quando Deus chama a terceira vez, e ele vai até o quarto do pastor, o pastor diz: filho, deita de novo. E se essa voz te chamar, responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, está disponível. Certamente é o Senhor que está falando contigo, Samuel. E quando ele deita novamente, a Bíblia vai dizer que Deus fala com ele pela quarta vez. E então quando Deus fala com ele, ele percebe que é Deus, ele responde. E Deus fala com ele face a face, intimamente. E revela para ele tudo o que iria acontecer. A morte dos filhos de Eli, a saída de Eli também do sacerdócio. E que ele seria o novo sacerdote em Siló. Em muito pouco tempo ele seria levantado como um grande profeta. Depois de receber aquela revelação, o mundo espiritual começa a se mover para tirar Ofni e Finéias do reinado, do sacerdócio, e para que Samuel fosse colocado no lugar deles. E quando eu leio esse texto de Deus falando com Samuel, eu me lembro a primeira vez que Deus falou comigo. Quando eu me converti numa igreja que o pastor nunca me dava oportunidade. Eu ficava louco para pregar, a igreja lotada. Eu falava: é hoje que o pastor vai deixar eu pregar. E eu falava: não, hoje não, filho. Hoje, quando vinha 5 pessoas no culto, ele falava: hoje, Luquinhas, vem pregar. E eu ia pregando como se tivesse 5.000. Mas eu pregava com tanta vontade. Que eu, sem orar e sem colocar a mão em ninguém, quando eu começava a orar daqui, caía pessoas manifestadas no último culto com demônios. Porque você nunca vai ser honrado da maneira que você quer. Você nunca vai ser valorizado como você quer. Você tem que conquistar o seu espaço em Deus. Você acha que vão te dar tapa nas costas e dizer: Deus é contigo? Pega, vai, eu te ajudo. Muitas das vezes vão te esquecer. Muitas das vezes você não vai ser valorizado. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu era solteiro. E quando o pastor me deu aquele microfone pela segunda vez para pregar, tinha poucas pessoas na igreja. E eu falei aqui: quem fuma dentro dessa igreja? E levantou a mão um homem que fumava mais de 30 anos. E quando ele veio na frente no altar, eu orei sobre ele. Ele manifestou com 2 espíritos. Ele caiu no chão, eu expulsei e ele levantou. E eu falei: a partir de hoje você vai ter nojo do cigarro, você não fuma mais. Até hoje ele nunca fumou mais. A igreja lotava, o pastor chamava pregadores e não acontecia nada. Ele me dava o microfone com 5 pessoas na igreja, acontecia sinais de milagres poderosos. Porque quando Deus tem um chamado na sua vida, você precisa acreditar no chamado que Ele te deu. Certa feita eu fui para o monte, Deus usou um profeta para falar comigo: se prepara, porque a partir de hoje Deus começa a usar você com sinais poderosos. Eu ia comprar um pastel e chegava perto da pessoa para comprar o pastel, a pessoa manifestava. Eu falava: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sai em nome de Jesus. Eu ia para a escola, levava a Bíblia e começava aí, dentro da sala de aula, no terceiro, segundo colegial, e começava a ler a Bíblia dentro da sala de aula, e começava a se aproximar um, se aproximava outro, e eu começava a pregar para eles. Na hora que a professora faltava, não tinha aula, todo mundo sentado batendo papo, eu conversava. De repente, dentro da sala de aula, aquele jovem todo tatuado começava a querer manifestar o demônio. Ele: estou tremendo, está acontecendo alguma coisa estranha. E você vai manifestar, não manifesta aqui não, senão você é expulso. Sai em nome de Jesus.
De repente a diretora me chama dentro da sala de aula, pastor Adão, e diz: vem cá, vem aqui na diretoria, você não pode trazer mais a Bíblia para a escola. Eu falei: mas por que não posso? Porque você não pode. Se você trouxer, eu vou chamar a sua mãe. Quem disse que eu deixei de levar? Só dentro da escola eu ganhei 2 almas. E como eu não sou besta nem nada, a terceira eu me casei, que é a minha esposa. Vou ficar só ganhando alma? Até parece. Deus começou a me usar de uma maneira tão poderosa, a ponto de, quando eu estou trabalhando pessoas, hoje em dia, poucos meses atrás, entrou uma senhora dentro do meu carro e começou a conversar comigo. E ela começou a desabafar comigo, dizendo: olha, está acontecendo isso na minha vida, isso, aquilo, outro, eu estou doida para desabafar com alguém. O que você acha que está acontecendo? E o pai desceu na hora dentro daquele carro e falou para mim: ela está sendo vítima de um trabalho de macumbaria. E eu falei: senhora, você está sendo vítima de um trabalho de feitiçaria, não sei se a senhora vai acreditar. E ela disse: mas é? Eu falei: se a senhora quiser eu te provo aqui agora, dentro desse carro. E ela falou: como? Eu falei: junta suas mãos uma na outra, assim bem forte. E ela juntou as mãos do jeito que eu estou aqui. Eu falei: pai, se ela está sendo vítima de macumba, cola as mãos dela uma na outra, não deixa ela soltar as mãos. Amém, senhora, tenta soltar as mãos. A mão dela colou dentro do carro, ela não conseguia soltar. E ela puxava a mão dela ficou roxa, ela ficou anestesiada, paralisada, ela chorava como criança. Eu coloquei a mão dela dirigindo ainda, 50 por hora. Falei: pai, descola as mãos dela agora. As mãos dela soltou na hora, pastor. Com 2 dias aquela mulher me liga: me busca para vir para a igreja? Eu falei: busco. Falei: só que você vai ter que dar 12 reais de carro. Eu falei: por quê? Porque tem eu e mais 12 pessoas para ir no culto. Porque eu falei para minha família o que aconteceu dentro do seu carro e ninguém acreditou. Todo mundo quer ir com o olho para ver se é verdade. Foi 12 pessoas para a igreja naquele dia. Quando Deus tem um chamado em você, você precisa acreditar no seu ministério. Quando Deus falar com você, você precisa ouvir a voz dele e saber que é ele chamando você. Certa feita teve um evento aqui em Praia Grande e foi um dia que eu estava muito triste, muito angustiado. E chamaram um cantor bem famoso aqui em Praia Grande, lotou, deu mais de 5.000 pessoas. E na hora que o culto estava rolando, todo mundo atônito naquele cantor, uma pessoa caiu duro e morreu dentro do culto. Isso faz pouco tempo agora, acho que não faz nem 1 ano. E de repente eu vejo aqueles obreiros levando aquela pessoa na mão como se fosse uma maca, colocou lá fora na porta, na escada da igreja, assoprava, chamava SAMU e o SAMU não vinha. E como eu fui comer um salgado na porta da igreja na hora do culto, estava muita fome, eu vi aquela cena e falei: o que está acontecendo aqui, gente? Chama o SAMU porque ele morreu, meu Deus do céu. Coloca a mão, não tem pulso, coloca aqui, não tem pulso. E o homem era negro, ficou branco, pálido. E falou: morreu. E um obreiro ligava para o SAMU e dizia: pelo amor de Deus, a gente já ligou a 3ª vez e vocês não vêm, poxa. O rapaz aqui está passando mal, o rapaz acho que morreu. De repente o pai falou para mim: se aproxima dele. Eu falei: com licença, pessoal, posso fazer uma oração aqui rapidinho? Pode. Coloquei a mão sobre a cabeça daquele homem e falei: pai, devolve espírito de vida para ele agora. Soprei sobre ele. Quando eu soprei ele, os obreiros olharam assim, ficaram meio assustados. E eu saí de cena, porque a honra nunca é sua, a honra e a glória é de Jesus. Você não faz nada. Eu tinha olhado o pulso dele, tinha olhado aqui, não tinha nada de pulso. Mas quando eu terminei de ministrar, ele voltou pedindo água. Eu quero água, eu quero água. E de repente todo mundo falou: cancela o SAMU, porque já está normal. Levanta a mão para receber a última. Deus está dizendo que tem muitos profetas e profetisas daqui, que você vai ser um novo profeta para essa geração. Você é um novo profeta, a nova profetisa que Deus escolheu para usar nessa terra. Eu tinha uma tia que era mãe de santo, quase mãe de santo. Estava sendo preparado para ser mãe de santo, mas já estava com a cabeça raspada no gilete. De sangue minha, irmã da minha mãe. Com a cabeça raspada no gilete, pastor Adão. Ela andava com aqueles turbantes gigantes, com aquela roupa branca. Ela é espírita há muitos anos. Recebia vários espíritos, várias entidades. Mas certa feita eu falei: pai, eu não aceito os meus parentes, os meus familiares servirem ao diabo. Eu quero que eles sirvam ao Senhor. E eu fiz um propósito de oração por aquela minha tia. De repente o pai falou para mim, porque hoje em dia é fácil pregar em igreja, pregar em púlpito, pregar na internet, pregar não sei na onde. Hoje em dia é a coisa mais fácil fazer isso, eu também sei fazer. Mas a época que eu mais me considerava que eu era crente de verdade, sabe era quando? Era quando o pai falava para mim dentro de casa: pega o teu teclado, põe na mala, vai até a casa da tua tia, chama ela e faz um culto dentro da casa dela. E eu chegava na casa da minha tia, que era quase mãe de santo, falava: tia, o pai mandou eu vir aqui. Mas o quê? Você vai para alguma igreja agora à noite, por aqui perto? Eu falei: não, eu trouxe o teclado e vim fazer um culto na sua casa, pode chamar as vizinhas. Mas assim, do nada. E ela com um turbante desse tamanho na cabeça. E quando eu abri a Bíblia naquela sala, sem microfone, sem instrumentos, sem caixa de som, todas as vizinhas sentadas no sofá,
E eu abri a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Quando o dragão, a serpente, cai do céu e arrasta a terça parte dos anjos. Vem para a igreja e fala, que mensagem dura. Mas se for isso que a gente precisa, é isso que Deus vai nos dar. Eu ministrei aquela mensagem dentro daquela sala, pastor Adão, e quando de repente a minha tia começou a olhar para mim, um olhava, outro olhava, porque estava confrontando eles, e eu falei, Exu não é Exu, Exu não é espírito bom, são demônios que caíram. E aquela palavra confrontava elas, e todas, maioria de cabeça raspada. De repente eu falei, pai, o senhor precisa provar que o que eu estou falando é verdade. E o pai falou, levanta todas e faz uma oração. E eu falei, vou fazer uma oração agora, fecha os olhos, coloca a mão no coração. E quando eu levantei a minha mão e comecei a orar, minha prima, que tinha 14 anos, caiu endemoniada, manifestada. E expulsamos aquele demônio, todos ficaram paralisados, com aquela incógnita da cabeça. Será que é verdade que ele falou ou não? De repente, com poucos meses, poucas semanas daquele culto, a minha tia foi fazer um trabalho dentro do terreiro. Ficou deitada no chão gelado, com sangue de animal banhando ela. Porque eu vou falar algo aqui. Para Deus a gente nunca faz, mas para o diabo a gente sempre faz. É duro, mas é verdade. Para Deus a gente sempre faz corpo mole, mas quando a gente era do mundo, para o diabo, a gente não media esforços. Ela foi tomar um banho de sangue de animal, deitada no chão gelado, sei lá quantos dias deitada, e pegou uma pneumonia. Foi parar no hospital. Da pneumonia descobriu que tinha uma veia do coração entupida, tinha que trocar urgente. Chamou todos os familiares, todos os filhos dela e falou assim, ó, venham se despedir porque não é certeza ela passar da cirurgia. E eu fui naquele hospital, ela com aquela cabeça raspada, sem nenhum cabelinho, nada. E quando eu entrei naquele hospital para se despedir dela, eu falei, tia, se foi Deus que mandou falar com você aquele dia, Ele te tira desse hospital e você vai servir a Ele. Mas se não foi Deus que falou comigo aquele dia que ia te salvar, então a senhora não vai resistir a essa cirurgia. E ela olhou nos meus olhos chorando com lágrimas e disse assim, Lucas, se Deus me tirar daqui, eu prometo que eu vou para a igreja com você. A cirurgia dela foi um sucesso. Colocou-se um caninho que até hoje ela não pode nem correr direito porque é delicado. Fechou-se aqui a costura, ela sobreviveu à cirurgia. A pneumonia foi curada. E quando ela saiu daquele hospital, ela foi para a casa do Senhor, na mesma igreja que eu congregava. Foi lá na frente, levantou a mão e falou, eu quero Jesus na minha vida. E até hoje, ela não desviou não, tá? Porque até hoje ela está firme na mesma igreja. E ela é a pessoa que arruma a mesa da Santa Ceia todinha, igual está aqui, ó. Assim que ela saiu, ela trabalhava como varredora de rua. Morava em cima das palafitas. Na mesma semana que ela aceitou Jesus, no mesmo mês, a pastora Adão, ela foi aposentada. E a Caixa Econômica ligou para ela e disse, você ganhou uma casa novinha para pagar R$50 por mês. Eu olhei na cara dela e disse, tia, eu não falei para você que tudo que o diabo nunca te deu, meu pai ia te dar. O que você quer dizer com essa palavra, Lucas? Eu quero dizer que levante as mãos. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua casa serão testemunhas vivas e oculares daquilo que Deus irá fazer através de você. Se coloca de pé, por favor. Eu fiz esse rodeio todo para dizer para alguém que está aqui que você, jovem, você homem, você mulher, é você que Deus escolheu para marcar essa geração. Ah, mas eu não acredito em mim mesmo, eu não tenho idade mais para isso. Quem disse que tem idade para ser usado por Deus? Samuel começou com 12 anos. Tinha muitos profetas que tinham como Moisés foi chamado com 40 anos. Ou melhor, 80 anos de idade. Deus quer usar você de uma maneira especial, mas você precisa abrir o seu coração. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Porque eu fiz esse rodeio todo para dizer para alguém que está aqui, Samuel, Deus está chamando você. Samuel, eu estou chamando você. Eu vejo Deus chamando pessoas aqui pelo seu nome. Eu vejo Deus chamando você Ana, João. Eu vejo Deus chamando você Marcos, David. Deus está chamando você para ser um novo profeta para essa geração. Eu sinto o mover do Espírito aqui sobre esse lugar. Oh, levante as suas mãos o mais alto que você puder. E adore a Deus comigo.
Levante as suas mãos e entregue a Ele o seu coração nesse momento. Quando Deus começou a falar comigo e a me usar, começaram a acontecer coisas extraordinárias onde eu passava, onde eu andava, aonde eu ia. Eu entrava dentro de uma casa de uma pessoa e as pessoas manifestavam com espíritos e eram libertas. Eu orava por pessoas que tinham um problema no casamento seríssimo, estavam à beira do divórcio e elas eram libertas e seus casamentos eram restaurados. E Deus está dizendo para você, você será usado em porção dobrada do Espírito dele. Você será usado em porção dobrada do Espírito dele. Levante as suas mãos e adore a Deus comigo nessa noite. Busque a presença dele por esse momento. Diga assim, cante. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, solte sua voz. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa. Só sua voz. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Você que sente o desejo, você que o teu sonho é orar e pessoas serem curadas, você que o teu sonho é orar e ver vidas restauradas, você que o teu sonho é ser cheio do Espírito Santo, você que o teu sonho é fluir nos dons espirituais, você que o teu sonho é ser usado por Deus de uma maneira diferenciada, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque eu vou pedir para o Pai transferir da mesma unção que está sobre mim e sobre você agora. E você não será usado totalmente como eu sou, mas você receberá a porção dobrada do Espírito que está sobre mim. Me envolva com tua glória e com... Só vem se você tem muita fome. Só vem se você tem muita sede de ser usado por Ele. E abre o seu coração, porque o Espírito Santo virá sobre você agora. Nereclamandura flacebre andereva shurbikovasnai. Eclésio fórigo xandarabacá. Lebekele bejou rebehai. Alastui que mentro fórigo de rebio xandarabacá lavassurianda lemeferbia. Oh,